Você sabe realmente o que anda comendo? Olá, eu sou Ana Clara, sou engenheira agrônoma e trabalho desde que eu me formei com certificação de alimentos orgânicos e também com processos de regeneração de solo. Olá, eu me chamo Jorge, sou formado em zootecnia há 29 anos e sou um dos precursores da implantação da rastreabilidade do leite no Brasil. Na atualidade, nós somos também produtores rurais de banana, abacate e de alguns legumes orgânicos. Por conhecermos alguns processos de produção de alguns alimentos, nós vamos falar de componentes que estão cada vez mais comuns nos alimentos que ingerimos, mas que não são originais desses alimentos. E nós vamos falar desde uma perspectiva tanto de produtores rurais quanto de profissionais do setor que nós somos. Reconhecemos a necessidade de sermos responsáveis pelo que divulgamos. O primeiro ponto que a gente gostaria de trazer para vocês aqui nesse vídeo é o conceito de alimento orgânico. Então, quando a gente olha para esse selo que está aí representado na tela, a gente já entende visualmente que esse alimento que tem esse selo é um alimento orgânico. No entanto, existem diferentes formas de avaliação da conformidade da produção orgânica de alimentos. Então, independente da forma de se avaliar, a legislação que rege todo o manejo e produção dos alimentos orgânicos é a mesma, mas é possível que haja uma avaliação da conformidade pelo método de auditoria, em que uma empresa de terceira parte vai até o produtor ou a empresa e certifica que esse alimento está de acordo com as exigências da legislação. Existe uma certificação por sistema participativo, onde um grupo de produtores, por exemplo, audita um ao outro para avaliar se todo mundo está fazendo de acordo com a legislação. E existe também o conceito de venda local. Um produto de venda local não tem esse selinho que a gente está vendo aí na imagem, mas ele pode sim atender a todas as exigências da normativa. No entanto, essa venda local ela só pode ser feita na cidade ou nos arredores próximos daquela cidade em que foi produzido o alimento, e aí, obrigatoriamente, o produtor que chama seu alimento de orgânico e não tem o selo, ele deve abrir a porta da área de produção dele para qualquer pessoa ou consumidor que tenha interesse em conhecer essa produção. Na sequência, vamos entender a diferença entre 3 sistemas de produção. Existe o sistema de produção orgânico, que a gente já compreendeu. Existe o sistema de produção convencional, que permite o uso de herbicidas, fungicidas e outros agrotóxicos. E também existe um terceiro sistema de produção, que é considerado o sistema transgênico. Ele contempla todas as aplicações e uso de herbicidas e outros agrotóxicos do convencional, mas permite também o uso de materiais geneticamente modificados, que são os conhecidos transgênicos. Até agora, nós falamos de produção vegetal, nos seus diferentes sistemas, o sistema orgânico, produção vegetal no sistema convencional, produção vegetal no sistema transgênico. Nós entendemos que é possível nos alimentarmos exclusivamente de vegetais, ainda que isso vá em sentido contrário às afirmações de muitos médicos e nutricionistas. É possível sim balancear uma alimentação que permita uma vida saudável usando somente vegetais. Eu mesmo posso dar meu testemunho porque eu não utilizo carne na minha alimentação, nem ovos, e muito raramente derivado de leite, algum derivado de leite. No entanto, nós vamos tratar agora do conceito de produção animal para a gente poder informar as pessoas que se alimentam de carne, de leite, de ovos. Nessa segunda faixa da nossa pirâmide estão os animais que se alimentam de pasto ou pasto mais suplementação volumosa, que seriam as silagens e os fenos, esses são os mais conhecidos para essa finalidade. Então, nesse caso em que a gente está falando de produção de animal a pasto, vem ocorrendo algo assim, bastante novo e preocupante no setor.
Porque os pecuaristas têm usado herbicidas para combater as plantas invasoras das pastagens. No passado se usavam roçadeiras ou se contratavam pessoas para a realização manual ou mecânica dessa operação. Atualmente se considera uma modernidade, vamos dizer assim, usar herbicidas. Esses, inclusive, têm sido usados por pessoas despreparadas, pessoas sem os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são chamados, sem levar em consideração a poluição dos rios, córregos, riachos, que forçosamente acontece, inclusive porque às vezes se aplica o herbicida e logo em seguida vem uma chuva, essa chuva lava tudo e escorre para o riacho, e o riacho vai para um riozinho, e esse riozinho depois para um rio maior que alimenta uma cidade e tudo mais. Então, muitos animais dessa segunda faixa já acumulam uma série de problemas, porque além do manejo sanitário deles, que são a aplicação de vermífugos, de vacinas, de carrapaticidas, inseticidas para combate de moscas e bernes, tudo isso, além disso, que não é pouco, já estão presentes, em muitos dos casos, resíduos de agrotóxicos, de herbicidas nas pastagens. E para aqueles animais que se alimentam de suplementos volumosos, que seria o caso de silagem e feno, também vem ali junto herbicida que foi usado, inseticida que foi usado na produção. Vamos supor que seja silagem de milho, que é relativamente comum. Essa silagem de milho pode ter vindo de semente transgênica, pode ter sido usada uma série de agrotóxicos na produção daquela planta que vai para se confeccionar a silagem. Agora a gente já está num próximo quadro em que a gente inseriu aí para você poder conhecer como que seria o sistema de produção de animais que não consomem só capim. Eles precisam de outros alimentos que, no caso, até a gente poderia dizer que competem com a alimentação humana. No caso, os frangos, as galinhas, produção de ovos, os suínos e as vacas leiteiras de alta produção, todos eles fazem essa competição pelo mesmo alimento que serviria para atender a necessidade humana. E nesse caso isso não esteja ficando claro para você, o que a gente está mostrando aí na evolução da pirâmide é que vão se somando os problemas, os componentes indesejáveis ou não originais dos alimentos. Porque imagina, para um animal, para uma galinha, para um frango de corte, para um suíno, para uma vaca leiteira de alta produção, além dela estar acumulando potenciais de herbicidas e alguns outros agrotóxicos na produção dos alimentos dela, ela também por si só exige, ou pelo menos nos sistemas convencionais de produção, são adicionados hormônios para a indução de maior produção de leite ou promotores de crescimento, que é muito comum no caso de frangos e suínos. Então, tudo isso vai se somando. Então, olha como que o problema vai se acumulando à medida que a gente vai escalando a pirâmide. Porque também o que pode acontecer é que esses animais vão ser tratados com grãos transgênicos. Então, aquele grão que está sendo utilizado na alimentação animal, ele veio com resíduos de agrotóxicos e ele eventualmente veio com resíduos de agrotóxicos e eventualmente ele é fruto de uma semente transgênica. E além disso, também tem todo o trabalho de prevenção de doenças que precisa ser feito na criação desses animais, desse frango de corte, dessa galinha de postura, de ovos, desse suíno, dessa vaca leiteira de alta produção. Eles têm que ter todo aquele trabalho que a gente viu no quadro anterior, de vacinação, de vermifugação, e também, infelizmente, são usados principalmente para suínos e aves,
são usados os promotores de crescimento, que são hormônios. Os peixes não são mais como eram há 2.000 anos atrás. Infelizmente, os nossos mares estão contaminados com inúmeros derramamentos de óleo, de resíduos de mineradoras, vazamentos de usinas nucleares. Inclusive, existem inúmeros documentários falando do elevado nível de metais pesados na carne dos pescados. Então, infelizmente, peixe de mar não é seguro, e muito menos peixe de água doce, porque os peixes de água doce têm sido criados confinados, e muitas vezes até com desrespeito em relação ao número de animais por metro cúbico de água. Então, animais são tão confinados quanto na criação de frangos de corte ou de aves para a postura de ovos, né? Então isso já está muitíssimo grave. A criação de peixe também está muito intensiva, e o que ainda se soma a tudo isso é que na ração dos peixes também são usados hormônios, né, promotores de crescimento, e para a produção da ração que vai ser usada lá naquela criação de peixes, é utilizada a farinha de carne, que é feita a partir das vísceras do abate de outros animais. E ainda tem mais uma questão, olha só que interessante. Algumas vezes, na criação de peixes, são usados as fezes dos suínos, porque o suíno tem como característica ele não aproveita bem o que ele come, principalmente quando ele é criado de forma intensiva. As fezes dele têm muita quantidade de ração que ele não conseguiu aproveitar no trato digestivo dele. Então, até seria uma reciclagem interessante, mas somente se essas fezes não estivessem contaminadas com resíduos de agrotóxicos. E como estamos falando de acúmulo de problemas à medida que subimos essa pirâmide, o peixe vem a ser a carne com maior potencial de problemas, porque parte de sua alimentação, da sua ração, foi feita com farinha de sangue e vísceras, e obviamente que tudo que falamos sobre contaminação chega para ele, o peixe, e de maneira concentrada, uma vez que essas vísceras que deram origem à farinha ou às farinhas são os locais onde primeiro se armazenam as contaminações que não foram capazes de serem eliminadas pelos animais, no caso bovinos, suínos, aves. Então, é uma ilusão acreditarmos que o peixe é um alimento seguro. No topo da nossa pirâmide estão os alimentos industrializados. Por conta dos processos em que passam esses alimentos, sejam eles oriundos de qualquer faixa anterior, as indústrias, para garantir um produto com bom prazo de validade, bom aspecto visual, bom cheiro, infelizmente, na grande maioria das vezes, essas indústrias adicionam conservantes, aromatizantes e corantes artificiais. Bom, sabemos então que desde a base até o topo da cadeia de alimentos existem possíveis contaminantes. A primeira sugestão que a gente faz, então, é a de que a maior parte dos nossos alimentos, ou a totalidade, se possível, dos nossos alimentos, seja oriunda de produção orgânica, né? Então, desde a produção vegetal, quanto mesmo na produção de leite e ovos, a gente deve priorizar por alimentos orgânicos que vão ser isentos de resíduos de agrotóxicos. Quando a gente está falando da avicultura orgânica, seja para a produção de carne na avicultura de corte, quanto para a postura na produção de ovos, os animais passaram por um manejo, né, um trato de doenças e pragas todo conforme com a legislação orgânica, passaram também por uma alimentação majoritariamente com produtos orgânicos, mas também existem algumas outras necessidades que precisam ser atendidas, como, por exemplo, de que esses animais devem ficar soltos quase na totalidade do dia,
para poder ser considerado como orgânico. Então é como se fosse um frango ou um ovo caipira acrescido de um pacote de exigências para atender a conformidade orgânica. Sobre leite, seria interessante a gente optar pelo leite ou por seus derivados que fossem de uma produção orgânica. A gente queria trazer alguns esclarecimentos aqui, porque a gente tem visto, está se tornando muito comum, algumas crianças terem dificuldade ou mesmo intolerância a leite de vaca. O que aconteceu ao longo da exploração do homem com relação ao bovino leiteiro? Foi feita uma seleção genética muito forte. Inclusive, para quem não sabe, a maior parte das fazendas leiteiras, na atualidade, ela produz o leite, ela extrai o leite da vaca na ausência do bezerro. A vaca, na história de toda a evolução, de todo o planeta, de toda a história da evolução das espécies, a vaca sempre produziu leite para o bezerro. E o que aconteceu? Quando o homem começou a pressionar as vacas para que elas produzissem mais leite, uma das coisas que ele fez foi tirar o bezerro próximo da vaca e intensificando cada vez mais a pressão de seleção para encontrar animais mais produtivos. Esses animais, de alguma maneira, as vacas, eu estou me referindo aos bovinos, porque isso não aconteceu, pelo menos na mesma intensidade, para cabras e bubalinos, as búfalas. Então, as vacas, principalmente das raças mais leiteiras, como holandês, Jersey, elas sofreram uma pressão tão grande que, de alguma maneira, perderam parte da sua habilidade materna. A composição do leite dessas vacas foi ligeiramente alterada. Nós vamos abrir um espaço para falar a respeito da constituição do leite. O leite tem aproximadamente 87% de água, o leite de vaca. E aproximadamente porque depende da raça da vaca que deu origem a esse leite. Os outros 13%, eles são o que a gente chama de sólidos totais do leite. Dentro desses 13%, que são sólidos, existe uma parte que é açúcar do leite, que recebe o nome de lactose. Existe uma fração que é a fração gordura, existe uma fração de minerais, existe uma fração de proteína dentro desses sólidos, dentro desses sólidos do leite. Quando a gente está falando de questão de problemas de saúde originados a partir do leite, o que tem sido falado mais comumente é somente sobre a lactose, que é a fração açúcar do leite. Então, já é conhecido que algumas pessoas têm intolerância ou rejeição a essa fração de açúcar do leite. Mas olha que interessante, a gente tem visto falar que algumas crianças têm intolerância, já nasce com intolerância a leite de vaca. E aí se a gente for leigo no assunto, a gente vai pensar que sempre vai ser a intolerância à lactose. Mas aí, às vezes, dá certo para aquela criança ela ingerir o leite de cabra. E por que deu certo o cabra e não deu certo o de vaca, se ambos têm lactose? Todo o leite de todo mamífero, ele possui uma fração de açúcar que se chama lactose. E então, por que seria então a razão da criança que tinha intolerância ao leite de vaca pode tomar o leite de cabra se ambos têm a lactose? Então a gente precisa começar a entender isso um pouco mais profundamente. Existe então, o que a gente estava falando, a fração proteica do leite, ela se chama caseína. Dentro da caseína existem as componentes alfa-caseína, cafa-caseína e beta-caseína. Dentro dessa beta-caseína, que é uma das estruturas de caseína que compõe a fração proteica do leite, existem as variantes A1 e A2.
O que foi observado por um pesquisador renomado que pesquisou, estudou isso por muitos anos, é que o leite original das raças que não tiveram uma pressão de seleção muito intensa, eles possuíam uma relação, uma proporção dessas variantes A1 e A2, assim, a A2 bem mais presente do que a variante A1 da beta-caseína. E isso também pode ser observado no leite materno da mulher e também no leite da baleia, no leite da fêmea do golfinho. Então, foi observado que as raças de bovino que receberam uma pressão de seleção muito alta, elas inverteram essa relação. Então, quando a gente fala que houve uma perda parcial da habilidade materna das vacas, houve também em sintonia com esse processo a inversão dessa proporção. Então passou a predominar essa variante A1 da caseína, em detrimento da variante A2. Então, quando houve essa mudança na proporção dessas variantes da fração proteica do leite, passou a ser observado essa intolerância de algumas crianças e até o desenvolvimento de diabetes, por causa desse leite que não é mais original, que não tem mais a característica de um leite de animais que não tiveram essa pressão de seleção. Isso a gente pode observar um pouco melhor nas raças zebuínas, que elas ainda mantêm quase que de maneira original essa relação de A2 a 1, que é essa relação das variantes de caseína, e pode ser melhor observado ainda no leite das cabras e no leite das búfalas. E olha que interessante, além disso, a búfala, por natureza, ela já é muito mais resistente a doenças e a parasitas. Ela já, por natureza, ela já é assim. Então, isso faz com que que o pecuarista que produz leite de búfala, ele tenha menos necessidade de usar medicamentos que a gente pode incluir como agrotóxicos, ou seja, são pesticidas, são produtos que são usados para matar o carrapato, para matar o berne, para matar a mosca, que afetam os animais, para matar o verme. Todos esses agrotóxicos, vamos falar assim, eles são usados de maneira menos intensa em animais mais rústicos, como é o caso da búfala, como é o caso da cabra, um pouco menos rústica a cabra, mas ainda assim mais rústica do que as raças de alta produção, como as raças holandesa e Jersey, por exemplo. Então, o leite de búfala e seus derivados, o leite de cabra e seus derivados têm essas vantagens. São animais que exigem uma atuação preventiva contra doenças e pragas uma atuação menor do que em caso de bovinos de alta produção. Então, é mais seguro para você dar preferência para um leite que veio de uma búfala, ou que veio de uma cabra, ou que, se for possível, você conseguir selecionar um leite que veio de vacas zebuínas e não de vacas da raça holandesa, da raça Jersey, que infelizmente elas são inocentes no processo, as vaquinhas são inocentes, mas a pressão de seleção que o homem fez causou esse desbalanceamento da composição do leite, né? E essa pressão de seleção certamente favoreceu alguns poucos setores da sociedade, né, com o aumento da produção por vaca, só que infelizmente a grande maioria das pessoas que a gente se enquadra dentre elas, que somos nós os consumidores, né, saímos perdendo com essa pressão de seleção. Sobre frangos e ovos, existem marcas famosas e merecedoras de respeito, mas mesmo essas marcas possuem uma linha de produção orgânica e uma linha de produção convencional, ou seja, os animais também ficam confinados
como no sistema convencional de produção de carne de frango, com uma ração que não necessariamente é livre de transgênicos, que não necessariamente foi produzida dentro de um sistema orgânico. Portanto, é muito importante diferenciar dentro da mesma marca aquela versão orgânica. Tem que estar estampado lá na embalagem do produto aquele selinho do orgânico, porque aí demonstra que foram respeitados requisitos, como por exemplo o animal ter sido criado solto, que representa muito menos estresse para o animal, desde o seu nascimento até a hora do abate. Vou fazer um último comentário, com base no próprio caso pessoal, que no passado, quando a gente não produzia parte do nosso alimento, a gente adquiria diretamente de uma horta, porque a proprietária dessa horta dizia que a produção dela era orgânica. Aí mais tarde a gente acabou descobrindo que ela aplicava sim um herbicida na horta dela. E aí, a gente não sabe se é inocente ou não, ela argumentou que aplicava o produto somente nos corredores entre os canteiros. Coisa de meio metro ou menos de largura, ela acreditava, ou pelo menos alegou isso, que o veneno não contaminava as plantas do canteiro, porque ela não passava o veneno no canteiro. Em uma das telas lá do início do nosso vídeo, estava escrito lá como sugestão para você procurar comprar o seu alimento diretamente do produtor. Isso tem uma importância muito grande para você e também como forma de mostrar para o produtor que você está mais presente. Se você pode de vez em quando fazer uma visita para o produtor, isso torna o processo mais responsável. O produtor se sente mais responsável por exatamente estar diante da sua presença lá na área de produção de alimento dele. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e que compartilhe o link com outras pessoas para que elas se beneficiem desse mesmo conhecimento que a gente está tratando aqui com muito amor. Um grande abraço para você. E até mais.